Vamos de entrevista, ele chegou, meu filho. Sim, ocupado, mas reservando um horário para conversar com a gente hoje aqui no Rock News. Isso porque a Prefeitura de BH lançou uma nova ferramenta para alertar os cidadãos motoristas sobre os alagamentos. Uma sinalização luminosa está sendo utilizada para orientar e auxiliar os motoristas em caso de ocorrências na rua Joaquim Murtinho, na Avenida Prudente de Moraes. Eu aviso ele, coloca a foto para a gente da placa, estava na pasta de ontem. Novo dispositivo da BH Trans começou a operar na rua Joaquim Murtinho, entre as ruas Paulo Afonso e Marquês de Maricá, no bairro Santo Antônio, na região centro-sul da capital. Para falar um pouco mais sobre as placas, a gente recebe agora ele, o subsecretário de Proteção e Defesa Civil, Coronel Valdir Figueiredo. Coronel, já vou te pedir para o senhor desmutar seu microfone para poder conversar com a gente. Boa tarde. Coronel, tá aí? Coronel, o senhor tá no mudo, viu? Vou te pedir pro senhor ligar seu microfone aí, que a gente consegue te ouvir bem. Perfeito. Perfeito, Lucas. Consegue me ouvir? Aí eu tô te ouvindo perfeitamente, em alto e bom som. Grande Coronel Valdir Figueiredo, subsecretário de Proteção e Defesa Civil de Belo Horizonte. Esse trabalho no período chuvoso, viu, filhão? Ô, Coronel, uma nova ferramenta para ajudar os motoristas a trafegar por Belo Horizonte durante o período chuvoso. Me fala dessas placas novas, como é que vai funcionar esse equipamento, Coronel? Perfeito, Lucas. Primeiramente, boa tarde a você. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos os nossos ouvintes da Rádio do Bem. Na realidade, nós estamos falando de um projeto piloto desenvolvido aqui em conjunto pelos órgãos do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, a BH Trans, a Guarda Municipal, a Defesa Civil e o Centro de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte. A nossa ideia é melhorar a comunicação com os usuários das vias públicas, principalmente naqueles locais de alto risco riscos de inundações, através de uma comunicação visual mais eficiente. Por isso que foi instalado um pórtico lá na rua Joaquim Murtinho, com uma placa com sinalização visual, com a indicação de risco de inundação e uma luz amarela que indica para o cidadão que está em uma situação de chuva forte, que pode haver risco de inundação, e logo abaixo uma indicação ao cidadão para não entrar com sinalização na cor vermelha. Então é muito importante nós aperfeiçoarmos esses mecanismos que são recomendações internacionais para que a população não seja surpreendida nesses locais, Lucas. A ideia é nós melhorarmos os protocolos que nós já temos em conjunto sendo aplicados aqui na cidade de Belo Horizonte. É prazer falar com o senhor aqui no Rock News. Como é que vai ficar essa questão do projeto piloto? Porque a gente sabe que Belo Horizonte tem outras tantas áreas em que a gente precisa de informação, porque informação salva vidas, a gente sempre destaca isso aqui, né? Então a gente vai ter um período de teste ali para ver como é que a população se comporta, vai ter uma orientação, um trabalho educativo, e a ideia depois é ampliar isso para os outros pontos de Belo Horizonte, Coronel? Perfeito, Carol. A ideia é agregarmos tecnologia, procedimentos, rever nossos protocolos, para que nós possamos ser mais eficientes nessa comunicação com os nossos motoristas. Então, a ideia é nós utilizarmos não só as placas, utilizarmos também câmeras de alta definição para identificar com mais precisão o que ocorre no local, utilizarmos também sensores de inundação, sensores de variação do nível do córrego, para que essa precisão do acionamento ela seja o mais perfeita possível, o mais rápida e o mais oportuna. Mas para isso, Carol, é muito importante que as pessoas entendam que é importante que elas obedeçam essa sinalização. Essa sinalização ela tem o único objetivo de preservar a vida e o patrimônio das pessoas que transitam nessas áreas de risco. Se, naturalmente, essa iniciativa ela for bem aceita, ela for bem estruturada e mostrar-se efetiva, ela poderá sim ser implantada em outras áreas da cidade. Isso naturalmente vai depender de uma avaliação futura. Coronel, a gente tem alguns locais, né? Eu, por exemplo, moro ali na Regional Nordeste, que a gente já tem algumas placas, mas não são essas placas luminosas. A gente tem, por exemplo, em caso de chuva forte, vire à direita, para evitar aquelas áreas ali que a gente tem o rio e que costuma transbordar quando a gente tem fortes chuvas. E, na verdade, essas placas, elas existem, mas acho que até que no dia a dia a gente acostuma tanto com elas que a gente passa a não prestar atenção mais. A ideia, né, dessas placas luminosas é realmente chamar mais atenção. E quando a gente vê ali algo que a gente não vê todo dia, como, por exemplo, o sinal vermelho, que a população entenda e obedeça aquela orientação?
Perfeito, Carol. Você percebe que nós temos vários tipos de sinalização, muita propaganda, muita mídia nas ruas, e realmente às vezes é difícil para o motorista, principalmente aquele que não mora, não transita nessas áreas, identificar com clareza a situação de risco. Então, essa placa que tem um pórtico e uma placa de um tamanho bastante avantajado, é realmente para que a gente tenha certeza que qualquer pessoa que, ao passar por aquele local, visualizar uma lâmpada em flash, visualizar uma orientação com relação ao risco, ela não passe desapercebida, ela perceba, e esse é o nosso objetivo, é melhorar a comunicação com toda a população de Belo Horizonte. Por quê? Não adianta nós termos equipes em campo, não adianta nós termos monitoramento, saber o que está acontecendo, se o cidadão não participar ativamente de um processo de melhoria do nível de segurança. Então isso passa, a decisão de avançar ou não avançar, passa pela decisão do cidadão, e nós queremos que ele tenha a melhor qualidade de informação em relação ao que acontece na cidade a cada minuto. Coronel, o Coronel Valdir Figueiredo conversando com a gente hoje, gente, subsecretário de Proteção e Defesa Civil de Belo Horizonte. Para você que está sintonizando agora, novidade nas ruas de BH, uma placa como essa que está na tela da live, estava na tela agora, você me pegou de surpresa aí, Meca, uma placa alertando aí risco de inundação em algumas vias. O foco desse piloto, como diz o Coronel, a Avenida Prudente de Moraes e a Rua Joaquim Murtinho ali, aqui na região Centro-Sul, no bairro Santo Antônio. O Coronel, a Carol fez um comentário ontem que eu queria jogar para o senhor, que ela, analisando essa placa, falou, parece que é um paliativo e meio que a gente assume que as inundações vão continuar, principalmente na Prudente, que é um local que a gente tem frequentes episódios aí de inundações em períodos chuvosos. Se botou a placa é porque realmente é o único caminho. É isso mesmo? A gente vai ter que conviver com inundações na Prudente para sempre? Como é que você avalia isso, Coronel? Ou a gente pode estar errado também na nossa afirmação? Veja bem, Lucas, Belo Horizonte é uma cidade que investe muito em relação à prevenção de inundações. São muitos investimentos feitos pela Prefeitura, o prefeito Fuad Noman muito preocupado em relação à segurança das pessoas, principalmente nos momentos de chuvas muito fortes. O que nós precisamos entender é que, mesmo que nós tenhamos obras de grande porte, nós não podemos abrir mão de contar com essa participação comunitária, porque hoje nós estamos vivendo tempos de mudanças climáticas e esses fenômenos, eles acontecem às vezes de forma muito concentrada em uma área muito restrita. Então, mesmo que nós tenhamos obras importantes que são necessárias e que têm sido feitas de forma muito brilhante pela administração municipal, nós precisamos entender que ainda podem existir locais de risco que precisam ser sinalizados, que a população tem o direito de ter esse tipo de informação e o poder público a obrigação de dar essa informação de forma precisa, de forma clara a todas as pessoas que transitam na cidade. Então, áreas de risco não são apenas locais muito específicos, não. Eu costumo dizer, Lucas, que todas as áreas da cidade estão sob risco. Nós temos aí áreas com riscos de deslizamentos, nós temos situações que envolvem vendavais. Ninguém é capaz de prever exatamente onde vai ocorrer o vendaval e de que forma que ele vai nos afetar. Ninguém é capaz de prever como pode ocorrer uma descarga elétrica, um raio. Mas é importante que nós tenhamos medidas preventivas. E com relação às inundações, uma das principais recomendações que nós temos na gestão de riscos de desastres é sinalizar, mapear todas essas áreas e informar a população sobre os riscos que existem nesses locais. Boa, Coronel, para fechar com você aqui hoje, vamos fazer um balanço desse período chuvoso, a gente quase chegando no mês de março, a gente chegando naquele finalzinho do período chuvoso, e que balanço você faz para Belo Horizonte? Se não me engano, foram poucos ou nenhum registro de transbordamento de córregos e rios em BH. Como é que tá? Como é que a Defesa Civil avalia até agora o período chuvoso? Nós estamos vivendo um período chuvoso bastante diferente de outros anos. Nós tivemos um dezembro bastante seco, choveu a metade do que seria o esperado. Nós tivemos a quebra de recorde de temperatura na cidade no mês de setembro, se não me falha a memória, no dia 23 de setembro. Nós tivemos um mês de janeiro que choveu mais da metade do que era o esperado. Nós estamos agora num fevereiro que realmente nós estamos com chuvas que devem ultrapassar a média histórica. Alguns aspectos chamam a atenção, Lucas. Nós tivemos chuvas muito fortes no dia 23 de janeiro, vocês se lembram? Que afetaram aí a região Centro-Sul, afetaram a Pampulha, afetaram a Vila do Índio, lá em Venda Nova.
E uma coisa que muitas vezes as pessoas não percebem, o local que mais choveu naquele dia foi justamente na Regional Oeste, onde nós temos um conjunto de obras da Prefeitura que reduziu significativamente os riscos na Avenida Tereza Cristina. Foi o lugar que mais choveu na cidade. O balanço que nós fazemos é que Belo Horizonte vem fazendo investimentos muito importantes na prevenção de desastres. São obras estruturantes que precisam ter continuidade, são obras muito caras, mas é muito importante que nós trabalhemos não apenas esperando que as obras resolvam os problemas. Nossa participação, a comunidade, vocês da mídia, a informação, as equipes da prefeitura, todos trabalhando de forma conjunta, nós temos a possibilidade de reduzir muitos riscos em Belo Horizonte. Prova disso, Lucas, que nós tivemos desastre em outras cidades, em outros estados, com mortes, com prejuízos muito severos, e graças a Deus, até agora aqui em Belo Horizonte, nós não tivemos ocorrências muito graves. Isso não é obra do acaso, Lucas. Sim. Isso é fruto de investimento, é fruto de trabalho de toda a prefeitura e também de vocês e da sociedade. Coronel Valdir Figueiredo conversando com a gente um pouquinho hoje, subsecretário de Proteção e Defesa Civil de Belo Horizonte. O papo é placas luminosas aqui em Belo Horizonte, a região do Santo Antônio, recebendo aí esse projeto piloto, placas com semáforos para alertar o risco de inundação em algumas vias. O foco agora na Joaquim Murtinho e na Prudente de Moraes. Coronel, sempre bom conversar com você, sempre bom esse papo franco, aberto, e a gente trazer para a audiência as atualizações sobre o período chuvoso.